A paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né? Mais uma vez nós estamos aqui, né? Nos reunidos juntos no nome de Jesus, amém? Vamos começar nosso período de louvor aqui. Vamos nos colocar diante do Senhor. Tenha essa liberdade nesse momento de orar a Deus, colocar o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, nos colocamos, ó Pai, colocamos os nossos corações diante do Senhor, ó Deus. Senhor, o Senhor sabe o quanto dependemos do Senhor, ó Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe, ó Deus, que somos pó, Deus, e precisamos, ó Deus, do Seu amor, ó Deus, precisamos, ó Deus, das Tuas mãos, ó Pai, estendidas em nosso favor, ó Pai. Senhor, nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha neste momento, ó Pai, Senhor, se achegar até nós, ó Pai, tenha misericórdia, ó Pai, de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus presente, ó Deus. Nós só temos a Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. Tu és o Deus, ó Deus, que tem cuidado de nós até nesse momento, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, faça brotar em nosso coração, ó Deus, o perfeito louvor, ó Deus, aquele que agrada o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Mas eu gostaria de, primeiramente, estar lendo um salmo bem conhecido, de número 34. Aqueles que encontrarem podem se colocar de pé. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Glória a Deus, porque nós temos visto Deus operando em nossas vidas. Ele tem nos livrado de todas as nossas tribulações, tem sido conosco. Vamos nesse momento agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nós, em nossas vidas, em nossos corações. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que Ele é grande, Ele é o nosso Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu monte. Ele é a nossa alegria. Alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, Ele é a nossa força. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos agradecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, Pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nós. agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glorifica a Deus nesse momento. Agradecer Ele por tudo que Ele tem feito em suas vidas, nas nossas vidas, na vida. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, disse o Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, porque temos visto, ó Pai, a sua mão, ó Deus, sobre nós. Oh Deus, o seu cuidado tem sido sobre as nossas vidas. Tu és o Deus, ó Pai, que tem provido o nosso alimento. E mais do que isso, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o nosso alimento, Senhor. Muito obrigado pelo seu Espírito Santo, aquele que é conosco em todos os momentos. O Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Nós te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Queremos consagrar, viver para esse Deus. Amém? Que as nossas vidas possam mesmo ser um canto de gratidão ao nosso Deus. Te louvamos, Senhor. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Queremos te louvar, Senhor. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Ao Senhor o louvor, a honra, Pois tu és porque Ele é o digno. Deus Criador. Sim, Senhor, Tu és o nosso Senhor, aquele que nos criou para o seu amor. A honra, a glória, a força E o poder ao Rei, a Ele, Jesus, e o louvor ao Rei, Jesus. Vamos cantar mais uma vez ao Senhor. Teu é o louvor, Senhor, Teu é o louvor, ó Pai, Tu é a glória, a honra para todos sempre. Nós Te louvamos com os nossos corações, ó Pai, queremos sempre Te louvar, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, diz a Sua palavra, no qual temos a remissão dos nossos pecados,
O nosso Redentor é Jesus. Amém? Glória a Deus por essa graça. Amém. Agradecer por tudo que fizeste por mim. Foi o teu amor e tua misericórdia sem fim que me transportou no império das trevas e me levou para a sua luz. Justificou a minha vida e hoje livre sou. Pecado abundou, superabundou a graça, o teu imenso amor, não há nada que o desfaça. Mas o pecado abundou, O que aconteceu? superabundou a graça, Graças a Deus. a tua graça que me basta. Agradecer por tudo que fizeste por mim. Foi o teu amor e tua misericórdia sem fim Nos alcançou. e me transportou no império das trevas e me levou para a sua luz. Justificou a minha vida e hoje livre sou. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Foi o teu imenso amor e não há nada que o desfaça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando fraco sou, a tua graça que me basta. Só Ele pode fazer o morto reviver. Quem pode fazer o morto reviver e levantá-lo como príncipe, chamá-lo de filho e o escolher pra anunciar maravilhosa graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça.
Nós só temos a te agradecer, ó Deus, pela sua graça. Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Queremos sempre olhar para a cruz. Amém. Foi nela que Jesus conquistou a nossa vitória. A vitória sobre a morte. A vitória sobre o pecado. Por isso podemos ter essa certeza da vida eterna com Ele. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor que nos atraiu para o Senhor, ó Pai. Da vida de graça recebi por sua cruz, na morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz Ele nos reconciliou. eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Sim, Jesus. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Senhor Jesus, o seu amor é o melhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o fim. Nós te louvamos. Quebrantado do seu amor. Amém. Louve o Senhor agora por esse amor. Agradeça por Jesus, aquele que mesmo sendo Deus, se humilhou em forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz.
Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Só o Senhor Jesus foi capaz de nos amar. Obrigado, Senhor Jesus, por esse exemplo de amor a Deus. O amor que nos reconciliou com o Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o seu sangue nos limpou. Nós te agradecemos. Muito obrigado pela sua nova vida, pela nova vida que temos junto ao Pai, por meio do seu sangue, Jesus. Nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, em teu nome. Glória a Deus. Somos gratos a Ele. Amém. Por tudo que Ele nos deu de graça, pelo seu amor. Hoje nós podemos dizer que temos vida, alegria em todo o tempo. Sim, passamos tribulações, é verdade, mas Ele está conosco. Amém? Isso nos faz alegre. Ele nos motiva a prosseguir. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Glória a Deus por isso. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Olhe para o seu irmão. Pois Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Senhor Jesus. O Senhor é nosso hino de vitória. O Senhor é nosso Salvador, nosso Senhor. Nós te agradecemos por isso. A nossa canção que entoará para sempre dos nossos corações. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo seu Filho amado, pelo seu Espírito Santo. Nós só temos a te louvar e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de... Os irmãos fiquem à vontade, nós vamos cantar mais uma vez uma coisa aqui. E os irmãos fiquem à vontade para depositar diante do Senhor. Amém? Tudo aquilo que Ele, os dízimos e as ofertas, que Ele tem nos abençoado, tem nos guardado. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, Deus. O Senhor mudou o nosso viver, o nosso coração. E nós te agradecemos, ó Deus, e colocamos diante do Senhor, ó Pai, aquilo que provém do Senhor, que o Senhor tem dado a nós, ó Pai. Para que seja feita, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, para que o Seu amor, ó Pai, seja expresso, ó Deus, por meio de ações. Senhor, em nome de Jesus, para que a Sua palavra, Deus, venha, de fato, ó Deus, saciar a fome dos que necessitam. Senhor, em nome de Jesus, venha ser o cuidado daqueles que estão necessitados de cuidado, aqueles que estão enfermos. Senhor, nós te agradecemos por tudo isso, ó Deus, e queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas ofertas, os nossos corações, ó Deus, para que o Senhor faça tudo conforme a Tua vontade, Deus, para a glória e honra somente do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes, os irmãos podem se assentar. Gostaríamos de saber se há algum visitante aqui, alguém que vem pela primeira vez. Por favor, levante uma das suas mãos, nós iremos te dar um presente. Não precisa ficar acanhado. Tem alguém? Aqui na frente. Opa, casal das mulheres, irmãs ali. Fiquem à vontade, viu? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade. Vocês estão convidados, essa é a casa do Senhor. Sintam-se sempre à vontade. Vamos lembrar sempre de, após o culto, dar um abraço aos nossos visitantes, para que eles se sintam amados, assim como Deus os ama. Amém? Deus nos ama. A palavra está com o pastor Davi. Dia 1º de maio, só um aviso rapidinho aqui, dia 1º de maio, lembrando, tem o Congresso dos Jovens, primeiro Congresso dos Jovens e Adolescentes Betéis, né? Não vai ser, vai ser nós e as frentes missionárias, né? Então vamos estar todos juntos. O local vai ser um Grebe, a programação começa às 9 horas, vai vir um preletor de fora, bem legal, o pastor Vinícius Zulato, lá da Igreja Batista da Lagoinha. E nós vamos estar juntos ali. E você que tem interesse, por favor, venha conversar conosco. Com Natasha, mas no caso ela não está, pode falar comigo. Ou com o Sérgio. Amém? Sejam convidados a participar desse trabalho. Amém? Isso. Lembrando mais uma vez, o próximo sábado, programação para os jovens e adolescentes.
Vai ter uma viagem para São Carlos. Nós vamos participar junto com a Igreja Batista Betel de São Carlos de uma atividade lá. Vai ser um momento de confraternização, um momento no qual nós vamos aprender mais de Deus também. Você que, por favor, venha, dê seu nome para mim, pode, e depois a gente cuida dos demais detalhes. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui, livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta palavra, cujo título é Verdades que o inimigo tenta esconder de nós. Esse mês essa mensagem está registrada no boletim, no nosso boletim de forma resumida. E eu gostaria de pregar sobre esse tema, esse texto da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Vamos orar juntos. Levante a sua voz agora, orando ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Levante a sua voz em oração a Deus. Deus e poder e de graça, Senhor, eu te agradeço, Jesus, por estar aqui nesta noite, Pai. Quero te pedir, ó Deus, suplicar, ó Deus, o teu auxílio, suplicar, ó Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir, Senhor Deus querido, a voz do teu Espírito, Senhor. Oh Deus, tu tens todo o poder, Deus, ser comigo nesta noite, Pai. Concede-me, Senhor, a tua graça, a tua bênção, a tua unção, Jesus, ousadia, intrepidez, ó Deus, do teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, na tua presença nós estamos nesta noite, Pai. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E agora, Senhor, nós suplicamos a tua bênção sobre nós. Ó Pai, quantas vezes nós temos vivido, Senhor, vidas até medíocres, Senhor, por permitirmos que o inimigo esconda as verdades preciosas da tua palavra dos nossos corações, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Pai, que pelo teu Espírito, Senhor, venha iluminar os nossos corações, nosso entendimento, nos dar, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos entender, Senhor, guardar e viver essas verdades tão preciosas para as nossas vidas, ó Deus. Senhor, com o perdão dos nossos pecados é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de falar com vocês, de nós meditarmos juntos sobre verdades que o inimigo tenta esconder de nós.
E o livro de Apocalipse é um livro que muitas vezes espanta as pessoas, assusta as pessoas, porque ele tem uma linguagem, ele usa uma linguagem cheia de símbolos, cheia de figuras, fala da besta, fala de candelabros, fala do dragão, fala do falso profeta. Então são tantas imagens e ideias e símbolos que o livro de Apocalipse apresenta na sua linguagem para nós podermos entender, que algumas pessoas ficam até amedrontadas, falam: nossa, o livro de Apocalipse, como é difícil de entender esse livro, porque ele foi escrito, ele foi o registro feito pelo apóstolo João, que ele recebeu do testemunho de Jesus. Jesus revelou a João a mensagem de Apocalipse, ele registrou, enquanto o apóstolo João, já idoso, ele estava na ilha de Pátimos, ele estava exilado naquela ilha, e ali o Senhor Jesus revelou este livro, revelou a mensagem à sua igreja, ao seu povo naqueles dias. E também o livro de Apocalipse tem uma mensagem muito importante para todos nós. Então a gente não pode se assustar com as imagens e os símbolos que o livro de Apocalipse usa, parecem ser tão difíceis de entender. Nós não devemos nos ater neles. E por que Deus usou João para registrar exatamente com todas essas linguagens, esses símbolos? Porque a igreja estava sendo perseguida. E é interessante que o livro de Apocalipse, ele traz muita linguagem, muitas ideias do Velho Testamento, especialmente do livro de Êxodo. E isso somente os cristãos iriam entender quando essa carta fosse lida para eles. Eles iriam entender. Mas o Império Romano, se esse registro chegasse nas suas mãos, se as autoridades estivessem nas suas mãos, eles não iriam entender. Então a igreja, naqueles dias, especialmente as igrejas da Ásia, aonde hoje fica a região da Turquia, foi para lá que eles são os primeiros destinatários deste livro de Apocalipse. Mas a palavra de Deus, embora eles tenham sido os primeiros destinatários, nós somos os destinatários secundários também, que essa palavra é para nós hoje, porque a palavra de Deus é eterna e ela se aplica a nós hoje, e ela é palavra de Deus para nós hoje também. Então, irmãos, qual foi o propósito pelo qual o Senhor Jesus revelou a João o livro de Apocalipse? Porque ele queria fortalecer os cristãos da Ásia, para que eles permanecessem firmes contra a violenta pressão e perseguição que os oficiais romanos faziam contra eles, forçando-os a cultuar o imperador. O império que reinava naqueles dias era o Império Romano, e o imperador era tido como Deus ou como semideus, e todos tinham que adorar o imperador. Esse era um dever. Se uma pessoa desobedecesse essa ordem, ele estava deixando de agir como um cidadão romano, como alguém que estava submisso ao Império Romano. Se uma pessoa não adorasse o imperador, ele era considerado um fora da lei, e sujeito a penalidades, sujeito a sofrer perseguição e até morte. E os cristãos daquele dia estavam sendo pressionados pelas autoridades para que eles prestassem culto ao imperador. Ora, como que um cristão que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, como é que ele vai confessar que há outro Senhor além de Jesus Cristo? Se eles adoravam Jesus como Deus, como é que eles iriam adorar o imperador como Deus, sabendo que ele não era? Então era uma pressão violenta que eles estavam sofrendo, e muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, muitos foram torturados, porque eles não cederam à pressão do Império Romano. E o livro de Apocalipse foi escrito para fortalecer esses irmãos, a fé desses irmãos. Além disso, haviam muitas heresias que estavam penetrando naquelas igrejas, e era necessário também que fosse corrigido essas heresias, esses erros que eles estavam permitindo entrar.
Outra coisa, estava havendo uma diminuição do fervor espiritual daquelas igrejas. Tanto é que a primeira igreja a qual Cristo se dirige, a igreja de Éfeso, qual foi a advertência que Cristo fez àquela igreja? Tudo era perfeito, eles eram grandes trabalhadores pelo evangelho, eles preservavam a doutrina, eles reconheciam quem eram os falsos apóstolos e expulsavam esses apóstolos. Era uma igreja exemplar, era uma igreja operosa na obra de Deus. Mas o Senhor, Ele advertiu aquela igreja, porque eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Eles estavam preocupados com tantas coisas importantes, mas deixaram de se preocupar com o principal, que era amar a Cristo e fazer tudo por amor a Cristo. Irmãos, é impressionante, mas a vida de igreja, a vida de ministério, aquilo que nós fazemos para Deus, com o tempo, se nós não tomarmos cuidado, pode ir se tornando algo mecânico na nossa vida. Por isso então o Senhor Jesus advertiu aquela igreja dizendo: lembra, onde foi que você caiu? Se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Volta àquele primeiro amor que você tinha pelo Senhor. Então estava havendo uma diminuição também do fervor espiritual daqueles irmãos. E então Jesus Cristo, Ele se revela nessa carta como aquele que, apesar das aparências, apesar das perseguições, apesar do domínio ferrenho do imperador romano sobre eles, apesar de tudo aquilo, do sofrimento, da dor, das perseguições do presente, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Embora o imperador romano estivesse fazendo o que queria, oprimindo o povo de Deus, aquilo não estava fora do controle de Deus. Deus estava reinando sobre aquela situação, e haveria de chegar o momento em que Deus, Ele vai colocar um basta naquela situação, e o Senhor dará a sua salvação a todos aqueles que pertencem e que seguem a Cristo. Jesus revela no livro de Apocalipse que o julgamento de Deus virá sobre todos aqueles que provocam sofrimento à igreja de Deus. E que, por fim, é interessante você fazer uma comparação do último capítulo de Apocalipse com o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E aquilo, toda aquela criação gloriosa de Deus, que foi contaminada pelo pecado, nós vemos lá no final do livro de Apocalipse que o Éden, o paraíso que foi perdido, ele será restaurado, e com glória muito maior até do que houve no princípio da criação. Então Deus está no controle de todas as coisas, e aqueles irmãos precisavam guardar essas verdades dos seus corações. Irmãos, a intenção do inimigo das nossas almas continua sendo o mesmo. Ele quer nos intimidar, ele quer fazer com que nós sucumbamos diante das pressões, especialmente da sociedade como nós vivemos. Ele quer que a gente entregue os pontos, comecemos então a adorar os deuses desse século, e nós então passemos a viver como todo mundo vive, como o ímpio vive, nos esquecendo de que Deus é soberano, que Deus vai julgar o mundo e Ele vai restaurar todas as coisas. Então, irmãos, mais do que nunca nós precisamos nos agarrar nessas verdades da palavra de Deus. Hoje o contexto em que nós vivemos é diferente do contexto daqueles cristãos da Ásia, mas nós também estamos debaixo de pressão, mas é uma pressão diferente. Há um livro hoje muito interessante, que até bom você ler. Esse livro fala sobre a santificação, e o título desse livro é A Rã na Chaleira. Não sei se alguém aqui já viu. E qual é a estratégia do inimigo conosco hoje? Você já viu como é que se matam as rãs? Quando você quer cozinhar rã para comer, se você pegar as rãs
esquentar a água, deixar a água pelando e jogar a rã lá dentro daquela panela, ela vai ficar ali pouco tempo dentro da panela, você não vai conseguir cozinhar as rãs. Então o que nos restaurantes eles fazem? Eles colocam uma água, ou melhor, uma panela com água na temperatura que a rã gosta, que está agradável para ela, e vai e colocam elas lá. E acende o fogo. Então, vai esquentando, até uma rã fala, nossa, parece que está esquentando um pouco, né? Parece que agora, ultimamente, está mais quente do que no passado, né? Está esquentando. Vai esquentando. E aí o cozinheiro vai subir o fogo, a hora que a rã foi ver, ela já foi cozida naquela água. Então, irmãos, hoje, eu acredito que isso descreve bem qual que é a estratégia do inimigo hoje. É uma pressão sutil, e ele quer fazer conosco como o cozinheiro faz com a rã, lá no restaurante. Então ele vai cozinhando no fogo baixo, vai devagar. Aí a gente vai se acostumando aqui, vai fazendo uma concessão ali. Ah, mas isso não tem nada a ver, isso não tem problema. E a gente vai cedendo. A hora que você vê, ó, o crente já está cozido, já está morto, já está boiando na panela. Irmãos, por isso nós precisamos nos agarrar nessas verdades da palavra de Deus. Por isso que aqui no começo, o apóstolo João diz no versículo 3, bem-aventurados são os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia, mas não é só que ouve e lê, e também guardam. O que é guardar aqui? É obedecer, é viver de acordo com aquilo que nós lemos e ouvimos, as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Irmãos, a vinda de Jesus Cristo se aproxima a cada dia. O tempo está próximo. E é interessante quando aqui ele fala bem-aventurados os que leem. É claro que é para nós aqui que estamos lendo também. Mas originalmente as igrejas não tinham, todo mundo não tinha Bíblia assim que nem hoje. Então tinha só, cada igreja tinha os seus exemplares dos escritos dos apóstolos. E aí então as cartas dos apóstolos eram lidas. Então quem queria ler a Bíblia tinha que vir ao culto. E aí então era lida a escritura e depois disso era explicada para os irmãos. E aí ninguém tinha a Bíblia, tinha que guardar aqui, ó, na cachola. Prestar atenção na palavra e guardar no seu coração. Então bem-aventurado era aquele que lia para a congregação a escritura, mas também aqueles que estavam ouvindo. E todos aqueles que guardam as palavras contidas neste livro. Irmãos, todos nós precisamos guardar essas verdades. Se você quer permanecer até o fim, se você quer continuar firme, se você quer permanecer inabalável, você precisa se agarrar com unhas e dentes às verdades aqui relatadas, especialmente no capítulo 1. Para que você permaneça, persevere até o fim, porque Jesus Cristo, o que foi que ele disse? Aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que abandonou no meio do caminho. Não é aquele que começou bem, mas parou no meio do caminho. Mas é aquele que continua perseverando até o fim. Esse é que será salvo. Então, meu irmão, trate de perseverar. Trate de permanecer. Se você quer ver a redenção de Deus se completar na sua vida. E para isso nós precisamos nos agarrar a essas verdades. Mas quais são essas verdades? Eu dividi em duas categorias aqui. A primeira são aquelas verdades que falam da grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que nos agarrar em tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela acerca da pessoa de Jesus Cristo. Veja que aqui, a partir do versículo 4, nós temos uma bênção, uma dedicatória que João faz àquelas igrejas. Mas até na dedicatória, João, além de desejar graça e paz para aqueles irmãos, nós vamos ver que ele sempre
acaba louvando e exaltando a Deus no meio daquela dedicatória. E a coisa que aqueles irmãos mais necessitavam, como nós também hoje precisamos, é de graça e de paz. Irmãos, imagina o terror que aqueles irmãos não viviam debaixo da perseguição dos romanos. Mas João aqui ensina que o Deus triuno é quem dava a eles a paz. E mesmo no meio de todo aquele rebuliço, eles podiam experimentar paz. Eles podiam experimentar a graça de Deus nas suas vidas. E essa graça e essa paz vem do Deus triuno. E ele começa falando aqui no versículo 4, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é este? É Deus, o Pai. E aqui nós nos lembramos de como foi que Deus se revelou no passado aos seus servos. Eu sou o eu sou. Eu sou aquele que era, que é, que será aquele que há de vir. Eu sou o que sempre será. Eu sou o eterno. Então a graça e a paz vem de Deus o Pai. Também vem de Deus o Espírito Santo. Ele fala aqui da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aí já começa a complicar, né? 7 espíritos. Mas aqui, qual é a ideia? O número 7 é o número de perfeição, o número de plenitude. Então ele está falando, olha, essa graça e essa paz, ela vem de Deus. Mas é o Espírito perfeito de Deus, o Espírito pleno de Deus. Esse Espírito que está diante do trono de Deus, é Ele que aplica, Ele que traz essa graça e essa paz no coração daqueles que nele creem. Essa graça e essa paz vem a nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele comprou, Ele ganhou, Ele conquistou essa paz por nós. E Ele diz aqui no versículo 5, e da parte de Jesus o Cristo. Então aí a partir do versículo 5 ele começa a falar de alguns títulos aqui de Jesus. Então o primeiro deles é: Jesus é o primogênito dos mortos. O primogênito dentre os mortos. Jesus é aquele que ressuscitou primeiro. Hoje é um dia que nós nos lembramos da ressurreição do Senhor. E nós temos um hino do cantor cristão que diz: nasce para que renasçamos, vive para que vivamos, Rei, profeta, Salvador. Esse hino louvo. Então por que foi que Jesus nasceu? Para que nós renasçamos com Ele. Por que foi que Ele morreu naquela cruz? Para que nós morramos com Ele. E por que foi que Ele ressuscitou? Para que nós ressuscitemos com Ele, tanto espiritualmente, recebendo nova vida, como também ressuscitando no último dia. Diz o credo dos apóstolos: eu creio na ressurreição da carne. Eu creio que ainda que eu morra, que ainda que o meu corpo vá para a sepultura, ainda que o meu corpo vire pó, e minha alma volte para os braços de Jesus, eu creio que quando Jesus voltar, eu vou ressuscitar com Ele. Nós vamos ressuscitar com Ele em glória. Nossos corpos se unirão ao nosso espírito. E nós então seremos glorificados. E Jesus é o primogênito. E aqui a ideia do primogênito é que Jesus, Ele é o primeiro da casa. E como o primeiro da casa, Ele é aquele que abriu a porta do reino dos céus para nós. Porque Ele ressuscitou primeiro. E quando Ele ressuscitou primeiro, quando se levantaram lá os portais eternos para que entrasse o Rei da Glória, aqueles mesmos portais que se abriram para o Filho de Deus, eles se abrirão para você também. Eles se abrirão para todos aqueles que nele creem. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Imagina quantos cristãos não estavam morrendo naqueles dias, mas eles estavam sendo lembrados que o Jesus a quem eles adoram é aquele que ressuscitou primeiro, o primogênito dentre os mortos, e que pela sua ressurreição ele garante a nossa ressurreição. Então aquele que morre em Cristo morre cheio de esperança. Aqueles que perdem seus entes queridos em Cristo
tem tristeza, mas misturado com esperança. Não é só tristeza, não é só amargura, mas é também cheio de esperança, porque nós haveremos de ressuscitar em glória com Jesus Cristo para todo sempre. Outro nome que Jesus recebe aqui, o soberano dos reis da terra. A minha versão diz, Almeida 21, diz o príncipe dos reis da terra. Irmãos, o imperador daqueles dias pisoteava aquele povo. Era um tirano, era um usurpador. Mas aqui a palavra de Deus estava dizendo para eles: olha, tem alguém que está sobre esse imperador, que age com tirania sobre vocês. Há alguém que está não só sobre ele, mas sobre todos os príncipes e autoridades desta terra. Quem é? Jesus Cristo, o Senhor. Então, irmão, você imagina que ânimo que não era para eles. Olha, essas autoridades que hostis do mundo, cujo desejo é impedir o avanço do reino de Deus, cujo objetivo é abater o povo de Deus, é enfraquecer a igreja de Deus. O Senhor Jesus está acima deles, e eles só vão até onde Jesus permitir. Irmãos, como é maravilhoso lembrar disso. Jesus é o soberano dos reis da terra. Ainda que venham presidentes, que venham políticos, ainda que venham leis, ainda que autoridades se levantem para prejudicar o povo de Deus, para tentar abafar o evangelho. Os irmãos que conhecem a história de como foi que a Bíblia chegou até nós sabem disso. Quanto mais tentaram destruir a palavra de Deus, queimar, impedir as pessoas de conhecerem essa palavra, mais ela se multiplicou, mais pessoas, mais alcance essa palavra teve. Homens e mulheres de Deus precisaram morrer, muitos queimados na fogueira. Mas este livro chegou até aqui porque há alguém que está acima dos imperadores, que está acima das autoridades, que está acima dos presidentes, dos senadores, dos governadores, dos prefeitos, que está acima daqueles homens que hoje são autoridades lá na Turquia e que oprimem o povo de Deus, que maltratam o povo de Deus. Jesus Cristo é soberano sobre eles. E Ele sustenta o seu povo, e Ele sustenta as nossas vidas. Por isso nós não precisamos ter medo de leis, nem de autoridades que se levantem, porque Jesus é o soberano dos reis da terra. E ainda lá no versículo 8 diz que Jesus, Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o A e Ele é o Z. Tudo começou com Ele e tudo vai terminar com Ele. Tudo começou com Ele reinando, tudo vai terminar com Ele reinando, e tudo que acontece entre o A e o Z, entre o alfa e o ômega, está debaixo do seu poder, está debaixo da autoridade, da sua autoridade. Ele é aquele que é o começo e o fim de todas as coisas vão convergir em Cristo, todos os joelhos haverão de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, nós somos um povo que sabe, que conhece já de antemão o desenrolar da história. Nós sabemos que tudo terminará aos pés de Jesus. E por isso é que hoje nós já estamos aos pés de Jesus. Você está aos pés de Jesus? Você já dobrou seu joelho diante dele? Você já confessou? Porque Senhor Ele é. Se você confessar ou não, Ele é. E Senhor da tua vida. Ele é Senhor inclusive daqueles que o rejeitam. Mas já houve um momento que você dobrou os seus joelhos e falou: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus, Tu és o meu amo e eu sou seu escravo. Jesus, Tu és o meu chefe supremo. Tu és autoridade sobre a minha vida e eu sou Teu servo, aqui para Te servir e Te obedecer. Tudo vai terminar em Cristo. E veja que Jesus ainda recebe outro nome lá no versículo 8. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra de Deus fala que tudo vai terminar em Cristo. Que Ele está acima de reis e imperadores. Que Ele é aquele que abriu o caminho do reino dos céus para aqueles que nele creem. E a gente ouve falar de tudo isso, fala: meu Deus, né? Será que Deus tem poder para fazer tudo isso? Tem.
Porque aqui o nome que Jesus recebe é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Para Ele não há barreiras, para Ele não há impossíveis, para Ele não há limites. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. E Ele não pode agir contra os seus atributos. Fora isso, Deus tem todo o poder. Todo o poder. Irmãos, esse é o Cristo em que nós cremos. Mas muitas vezes parece que nós esquecemos dessas verdades. O Cristo a quem nós servimos, Ele é todo poderoso para cumprir os seus propósitos na história. Mas Ele também é poderoso para cumprir os propósitos dEle na tua vida. Ainda que o inferno, ainda que Satanás, ainda que os demônios, ainda que os seus familiares, ainda que pessoas se levantem contra você, Ele tem todo o poder, e todas as barreiras cairão, todas as barreiras serão vencidas, porque tudo aquilo que Ele determinou, acontecerá. Irmãos, se a palavra de Deus diz que Deus determinou que todos nós participemos da sua glória, da glória do Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele tem todo o poder para fazer isso. Ele tem todo o poder para fazer isso nas nossas vidas. Ele reina desde sempre e nada poderá impedir a sua vinda. Ele virá com poder e com glória. Em segundo lugar, nós vemos aqui outra categoria, a grandeza das obras de Jesus. Irmãos, nós temos que nos lembrar constantemente disso, mas eu me esqueci de um título que Jesus recebeu. Ele é a testemunha fiel. E a palavra aqui da testemunha é mártir. Ele foi aquele que trouxe o testemunho de Deus para nós. E ele foi tão fiel ao testemunho de Deus, que ele pagou com a sua vida por causa disso. Irmãos, o que isso não significava para aqueles crentes da Ásia? O que será que isso não significou para eles? Se o Senhor a quem eles serviam foi a testemunha fiel de Deus até o fim, isso implica em que também eles fossem e que nós também sejamos testemunhas fiéis do Senhor, nos tornando como o Cristo a quem nós adoramos. E Ele foi fiel, mesmo que isso tenha custado a sua vida. E nós também, irmãos, somos chamados aqui a permanecer fiéis, custe o que custar na nossa vida. Irmãos, em segundo lugar, nós vemos a grandeza das obras de Jesus. E aí aqui a partir do versículo 5, nós vemos que o apóstolo João, ele se lembra, ele traz a memória, ele se lembra aqui nesse momento da grande libertação que Deus realizou no êxodo do Egito. A grande libertação que o Senhor operou. Ele levantou um libertador, Moisés, para que aquele povo saísse do Egito. Assim também, Deus preparou o Redentor, Jesus Cristo, para nos tirar não do Egito, para nos tirar das garras de Satanás, para nos tirar deste mundo tenebroso e nos conduzir em liberdade para adorarmos a Deus. Essa é a ideia aqui do versículo 5 ao versículo 7. Então, irmãos, esse grande libertador que é Jesus, Ele é aquele que nos ama. Irmãos, muitas vezes quando nós ouvimos falar do amor de Deus, tem gente que até fala meio com desprezo, né? Eu estava falando do amor de Deus para uma pessoa, né? Parece que o amor de Deus é uma coisa assim, qualquer. É uma coisa comum. Ah, é claro, Deus tem que me amar mesmo. Eu sou lindo, maravilhoso, né? Deus tem que me amar. Tem pessoas que pensam assim. Mas Jesus, Ele nos ama. E é interessante que Ele não diz que Ele amou. E nem que Ele vai amar. Mas que Ele nos ama. Continuamente, constantemente. Eu não sei que situação que você está vivendo hoje. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Que Jesus te ama. E Ele não nos ama por causa do valor da nossa pessoa. Oh, eu sou um Davi tão maravilhoso que Jesus me ama. Não tem como não amar o Davi. Né? Eu me lembro quando
ainda hoje, mas quando eu comecei a namorar a Rose, bonita, perfumada, cheia de qualidades, né? Rose, eu te amo, né? Pô, cara, como é que eu não vou amar a Rose? Mas, irmãos, quando Jesus olha para nós, o que será que tem de bom para ele amar, né? Tem gente que não concorda muito com isso, mas é o que a Bíblia diz. Paulo dizia que em mim não habita bem nenhum, nada. Tem até um louvor que a gente canta, né? Que tem irmão que não consegue cantar naquela hora, que é duro ser engolir, fala a verdade. Pô, em mim, eu sou uma pessoa que eu tento ser bacana, ser legal, mas a Bíblia fala isso. Em mim não habita bem nenhum. Mas mesmo assim, Jesus te ama. Ele não nos ama pelo nosso valor, mas Ele nos ama porque Ele decidiu te amar. Por pior que você seja, eu sou pior ainda, Ele decidiu te amar. Tem um hino do cantor cristão que ele fala: amavas-me, Senhor, quando a luz do sol ainda não havia surgido lá no céu. O Senhor já me amava. E é assim que Cristo te ama. O Velho Testamento diz, né? Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. E o amor de Jesus é um amor que envolve todas as raças, todas as pessoas, todas as posições sociais. Esse amor de Jesus é transformador. Que por que nós somos transformados? Porque Ele nos ama. E que porque Ele nos ama, então Ele derrama sobre nós a sua graça, o seu amor. Lembra que Ele te ama não por algum valor que você tem em você, mas Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Ele escolheu amar você. Ele escolheu nos amar, irmãos. Como é que nós não vamos ficar maravilhados diante desse amor? E esse amor, Ele nos sustenta. Tem aquele momento da sua vida que até você não está legal, você está pisando na bola, muitas vezes até cometendo pecados. Irmão, mas nem assim Jesus deixa de te amar. Nem assim Ele deixa de olhar para você. Como é que nós vamos fechar os olhos diante desse amor, esse amor que nos transforma? E aquele que nos ama, Ele demonstra o seu amor de modo concreto. E como foi que Cristo demonstrou o seu amor de modo concreto mesmo? Na cruz. E naquela cruz, diz aqui o livro, que Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Não é que Ele libertou, nem que Ele vai libertar, não é que ele está libertando ou que Ele vai libertar, mas Ele já libertou. É uma obra, é um ato consumado. E essa palavra libertou tem a ideia de desamarrar, desprender. Irmãos, quando Jesus Cristo verteu o seu sangue precioso naquela cruz, Ele te libertou, Ele te livrou, Ele te desamarrou do pecado, Ele te tirou do Egito, da casa da servidão, Ele te libertou de lá. E você agora está livre para você servir a Deus. Essa é uma verdade, irmãos, que nós cremos. Ele libertou, mas eu estou vivendo essa liberdade? Eu estou vivendo como uma pessoa livre em Cristo Jesus? Ou eu continuo preso a vícios, preso a pecados, preso a mim mesmo, preso a circunstâncias? Cristo já te libertou. Tem pessoas que ficam tanto tempo com dificuldade para se libertar. Irmãos, eu creio que a vida cristã nada mais é do que nós aprendermos a viver tudo aquilo que Cristo concedeu por nós na cruz do Calvário. Então eu tenho que aprender a viver como uma pessoa livre. E ele continua dizendo, esse Jesus que nos libertou, Ele nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então agora, antes nós estávamos presos no pecado, agora nós somos libertados pelo sangue de Jesus, pela morte e pela ressurreição de Jesus. E agora Ele nos deu autoridade. Agora Ele nos fez seu povo. Agora Ele nos fez uma nação entre as nações, povo entre os povos, para ser um povo que o adora, que o serve, e um povo que serve de ponte para abençoar o mundo perdido. Então, irmãos, olha que maravilha! O Senhor fez de você reino e sacerdócio. Tem pessoas que estão literalmente até carecas de saber disso. Mas até que ponto você tem vivido como rei e como sacerdote?
Até que ponto nós temos sido pessoas que, ao invés de sermos dominados, nós temos assumido o controle da nossa vida, do nosso tempo, não do nosso jeito, mas do jeito que Cristo quer. Tem pessoas que vivem uma vida levada pelos sentimentos, pelas circunstâncias, pelos problemas, mas Cristo te deu autoridade, meu irmão, e Ele nos fez sacerdotes diante de Deus, e este Jesus vai voltar, e todo olho haverá de vê-lo. E diz aqui o versículo 7, que este Jesus, aqueles que o transpassaram, o verão, e todas as tribos da terra se lamentarão no dia da sua vinda. Irmãos, o dia da vinda de Jesus será um dia de muita alegria para alguns, mas de muita tristeza para outros. Por quê? Que todas as tribos da terra se lamentarão. Haverão pessoas de todos os povos, não todas as pessoas, mas algumas pessoas de todos os povos, que no momento em que ver Jesus descendo com grande poder e glória, vão se lamentar por ter desperdiçado a sua vida e naquele dia ficar fora da salvação de Deus. Irmão, de que lado que você vai ficar? Você vai ficar do lado daqueles que vão ficar olhando e se lamentando, ou do lado daqueles que vão subir? São aqueles que vão subir? São aqueles que adoram a Jesus Cristo e o servem pela sua grandeza e pelo seu poder. São aqueles que confiam no amor de Jesus. São aqueles que foram libertos dos seus pecados e vivem como pessoas libertas. São aqueles que reinam e agem e vivem como sacerdotes em Cristo Jesus e que estão esperando o dia da vinda de Jesus. Meu irmão, não permita que o diabo esconda essas verdades da sua vida. E eu gostaria de terminar lembrando um cântico que a gente cantava há muito tempo na igreja. Não sei se os irmãos se lembram. Ele dizia assim: cantai, pois a vitória é ganha, o inimigo afundou-se no mar. Cantai, pois a vitória é ganha, as coisas velhas ficaram para trás. Vencidas as barreiras que nos impediam, entremos na terra de Canaã. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Cantai. Está vivendo um momento difícil na sua vida? Cante, vibre, se lembre que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele já ganhou a guerra, já ganhou totalmente, nós já temos a vitória, e por isso nós temos força para enfrentar as batalhas desta vida. Senhor, obrigado por esta noite, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos libertou dos nossos pecados. O Senhor nos fez reis e sacerdotes e agora nós temos livre acesso a Ti. Despede, Senhor, o Teu povo na Tua bênção e na Tua paz. Ó Deus, para que eles continuem agindo como aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmão. Dê um abraço no teu irmão e boa semana.